Olá, pessoal. Eu me chamo Murilo Santana. Estamos aqui para entrevistar o Paulo Henrique Pereira, o Paulinho, lá de Extrema, secretário de Meio Ambiente de Extrema, para falar um pouco sobre objetivos do desenvolvimento sustentável, falar um pouco sobre mercado de carbono, falar um pouco de preservação ambiental, de desenvolvimento através, com respeito às questões ambientais, e Extrema é um exemplo disso lá no sul de Minas Gerais, já que é uma das cidades que mais recebe investimentos do Brasil e certamente a região que mais recebe investimentos privados em Minas Gerais. Então, olá, Paulo, muito obrigado pela entrevista, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E já para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre esse programa Extrema no Clima, que é uma iniciativa de vocês sobre essa questão de combate às mudanças climáticas. Como é que está sendo esse trabalho que começou lá atrás com o Conservador das Águas, em 2005, mas agora, recentemente, faz 2 anos, né, vocês aprovaram uma legislação específica sobre esse caso de mudanças climáticas. Como que está sendo o desenvolvimento desse projeto em Extrema? Murilo, o Extrema no Clima, ele é uma evolução das ações que a gente faz no Conservador das Águas, né? Então, desde que nós começamos o projeto Conservador das Águas em 2005, a gente começou a trabalhar com essas questões também das mudanças climáticas, né? Então, a ideia do Conservador das Águas é que propriedades rurais possam produzir bens e serviços ambientais. E a questão climática, né, o sequestro de carbono, é um bem ambiental, é um bem produzido também numa propriedade rural. Então, a partir daí, nós começamos a desenvolver projetos, né, até para viabilizar o financiamento do Conservador das Águas de restauração florestal e utilizando mecanismos de financiamento através do sequestro de carbono e a neutralização de gases de efeito estufa, né? Então, desde 2012, nós começamos a trabalhar com essas questões no município, trabalhando com empresas privadas com esse interesse, né, de trabalhar com a neutralização de gases de efeito estufa. E pensando um pouco nisso, nós criamos daí um mecanismo municipal para isso, uma política municipal, que é o que nós acreditamos bastante, que é a questão, né, de você resolver as questões locais no próprio local, né? Então, se eu consigo neutralizar as emissões de uma empresa lá no sul do país, ou de um banco em São Paulo, de uma empresa em Brasília, ou de uma empresa lá na Europa ou nos Estados Unidos, eu poderia criar um mecanismo também para resolver a questão de uma oficina mecânica aqui em Extrema, de uma padaria, de uma indústria, de uma empresa, de um prestador de serviço. Então, é um mecanismo que ele funciona desde que você consiga neutralizar as emissões de uma pequena empresa ou de uma grande empresa. Então, você criar uma política pública para isso é o que nós fizemos em Extrema, né? E nesses 2 anos, então, Paulinho, com essa fonte mais garantida, vamos dizer assim, vocês notaram que deu para ampliar o projeto do Conservador das Águas, já com esse recurso que está vindo desse programa novo? Sim, porque até antes da lei, né, eu acho que é uma coisa, como as coisas foram surgindo em Extrema, né, a cada momento. Lá, quando nós iniciamos um trabalho mais de buscar apoio financeiro, recurso, né, num primeiro momento, empresas privadas, depois nós trabalhamos também nos processos de licenciamento ambiental, como condicionantes de licenciamento ambiental, empresas que tinham necessidade de restaurar áreas e o Conservador das Águas vendia esse serviço ambiental para essas empresas. Até também, só fazendo um parênteses, Paulinho, vocês na Extrema já têm o licenciamento municipal, né? Municipalizado. Sim, exatamente. Desde 2007 a gente licencia aqui no município, né? Então já há 13 anos que a gente pratica o licenciamento ambiental municipal. Então, a gente sempre foi buscando unir políticas públicas, que acho que esse é o grande fundamento de tudo, né? Você unificar tudo em alguns projetos, programas, planos, você criar um bom modelo de gestão e, a partir daí, você ir buscando fontes de financiamento para você ampliar suas ações. Então, nós começamos lá
com recurso privado, com recursos de empresas, com convênios com o Estado de Minas Gerais, com convênio com a Agência Nacional de Águas, com recurso da cobrança pelo uso da água do Comitê SPCJ. Então, nós fomos buscando várias alternativas de financiamento. Mas, assim, o grande objetivo de um programa sustentável e de longo prazo é ele ser autofinanciável, né? Você garantir um recurso do próprio município, dentro todo esse arranjo que você faz, para você dar sustentabilidade ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, o primeiro, nós começamos a trabalhar a questão hídrica, né, de poder trabalhar com as empresas a questão de preservar áreas para produzir água para determinados setores que consomem essa água no seu processo produtivo nas indústrias. Nós começamos com esse processo no início, isso já lá em 2011, com uma indústria aqui de Extrema, a Balduco, que financiou esses projetos para nós aqui no município, financia até hoje. Mas depois, eu acho que a gente foi vendo que a questão climática acaba sendo o grande guarda-chuva dos serviços ambientais, né? O clima, né, a política do clima, ou até pela essa questão global, ela envolve muito mais do que questões mais pontuais, né? Por exemplo, a água, ela tem regiões que têm conflito, mas tem regiões que não têm conflito pelo uso da água. A questão da biodiversidade, mesma coisa. Tem região mais conflituosa e tem região que não é tão conflituosa. Mas o clima não. O clima afeta todos, né? Desde a região amazônica ao Pampa no sul, a questão, né, da África, a questão da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. Quer dizer, é uma questão global. Então, o clima ele tem esse apelo mais global e tem uma fonte de financiamento muito maior, né? Porque a tendência de você promover trabalhos com o clima, neutralização de emissões, você pode fazer uma ação em extrema que beneficia quem está na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Japão, em qualquer outro lugar, né? E essa legislação que vocês aprovaram, voltado exclusivamente aí para essa parte de mudanças climáticas, como é que foi a negociação disso junto ao poder, com o Poder Executivo e o Poder Legislativo para passar essa legislação nova? Porque muitas vezes as pessoas podem pensar, lá vem esses ecochatos querendo criar mais uma lei para tentar tirar algum tipo de imposto ou taxa de alguma coisa. Como foi essa negociação aí com o pessoal do Legislativo? A negociação sempre nossa aqui em Extrema, até pelos anos todos que nós estamos, né, atuando aqui no município, a forma que o município, né, que a própria Secretaria de Meio Ambiente trabalha, com as parcerias que nós temos, né, com o Poder Legislativo, foi bastante tranquila, né? Geralmente as nossas leis são sempre aprovadas por unanimidade, há um grande debate prévio, o Conselho de Meio Ambiente, né? Então a gente faz todo um trabalho prévio até chegar na aprovação da lei. Então, foi bastante tranquilo. A negociação com o setor empresarial é sempre tenso, né, esse processo, porque, no final das contas, eles acabam pagando um percentual disso. Mas isso foi sempre muito bem conversado. Bom, então é importante a gente frisar que o Extrema no Clima, ele surgiu primeiramente do investimento público, né? Então, a partir de 2016, nós vinculamos as receitas do município, dos impostos, para neutralizar as emissões do cidadão, da pessoa física de Extrema. Então, nós utilizamos uma parte do IPVA, né, do imposto de veículos, para neutralizar as emissões dos veículos pessoa física. Também das residências, uma parte do IPTU nós utilizamos para neutralizar as emissões de cada residência. Então, cada residência de Extrema, por exemplo, ela precisa, no inventário de emissões de gás de efeito estufa que nós realizamos, ela precisaria plantar em torno de 17 árvores por ano para neutralizar essas emissões. Então, nós retiramos do recurso do IPTU, do total, recursos para neutralizar essas emissões dessas residências, dos veículos, uma parte,
Então, a gente utiliza 25% do IPVA, 25% do IPTU, a gente utiliza para neutralizar as emissões da pessoa física, sem onerar o imposto do munícipe. Então, ele está pagando a mesma coisa. Parcela já do imposto, né? Que vai gerar um acréscimo no imposto para as pessoas. Né? As pessoas não estão pagando nada a mais de imposto no município, mas nós retiramos do bolo que ela paga, nós carimbamos uma parte desse recurso para neutralizar as suas emissões, assim como todos os prédios públicos do município, o que ela gasta de energia nos prédios públicos, o que ela gasta de energia na iluminação pública, nós contabilizamos tudo isso e plantamos árvores para neutralizar essas emissões. E a partir de 2018, nós começamos a ir nas empresas privadas, vinculando as emissões de gás de efeito estufa das empresas privadas através do inventário que ela apresenta para a Secretaria de Meio Ambiente e no processo de licenciamento ambiental a gente vincula a necessidade de fazer o plantio para neutralizar uma parte dessas emissões. Então, inclusive, o que eu acho interessante nesse programa de vocês, não somente nesse, mas tudo que Extrema vem fazendo nesses anos todos, né, na área ambiental e também de gestão de recursos hídricos, é uma questão que até está aqui como um dos primeiros objetivos do programa aí de Extrema no Clima, que é compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a proteção do sistema climático. E Extrema, como eu havia dito no começo aqui do nosso bate-papo, vocês foram, em 2018, a cidade que mais atraiu, que mais gerou empregos no estado de Minas Gerais, e o ano passado, pelo menos, havia uma expectativa aí de que, em torno de investimentos do setor privado, em torno aí de R$1 bilhão, né? Então, a gente vê uma cidade extremamente pujante no desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, com práticas ambientais extremamente indicadas. Então, a minha pergunta agora é mais no sentido mais de reflexão. Você dá para conciliar, então, desenvolvimento econômico e sustentável com a questão ambiental, num momento onde a gente vê tanto indagação que o meio ambiente pode ser mais um empecilho para o desenvolvimento? O que eu penso é justamente o contrário, né? Eu acho que a gente são condições sine qua non, né? Não tem como você ter desenvolvimento econômico, ele não é sustentável se ele não vir das boas práticas ambientais. Quer dizer, então, você ter um bom sistema de saneamento no município, você ter um bom sistema de preservação de mananciais, se você ter um bom sistema para você cuidar do resíduo sólido, né, quer dizer, do planejamento urbano, planos diretores, quer dizer, então, proteção de áreas para conservação. Então, é um conjunto, né? Esse conjunto, ele atrai investimento. Né? Então, Extrema, nós já tivemos casos aqui em Extrema, que é notório isso, né? Em 2012, uma indústria, né, que é o caso da Panasonic, ela escolheu vir para a Extrema pela condição ambiental. Se não fosse a condição ambiental, ela não teria vindo para a Extrema. Né? Quer dizer, então, nós sempre tratamos essas questões ambientais como um investimento para o município, como um potencial de alavancar novos investimentos para o município. Então, continua sendo esse cenário. Mesmo nesse momento agora de crise que nós estamos vivendo, acho que é a pior crise que a nossa geração passou, Extrema continua sendo procurada para investidores, mesmo sabendo que ela precisa neutralizar suas emissões. Então, a gente está, né, trabalhando bastante com isso, convencendo, né, um trabalho de convencimento diário com os empresários, com a população, com todos os setores, para dizer que isso é importante, isso atrai investimento, atrai emprego, gera renda, melhora a qualidade de vida, quer dizer, então é o pacote, né? Então, eu penso nisso sempre como um pacote geral e que está dando certo aqui em Extrema. E os números não mentem, né? A área que mais recebe investimentos do estado de Minas, que mais gera emprego, e com práticas ambientais extremamente modernas e atuais, né? Agora, Paulinho, para a gente... É importante, né, a gente só citar, como a gente falou, o Extrema no Clima, que envolve a neutralização de gases de efeito estufa, é a primeira experiência brasileira que trata desse assunto do ponto de vista vinculado ao licenciamento ambiental, e é uma das poucas práticas no mundo
que existe isso de vincular, né? Se você vê hoje na Europa, os caras estão falando lá de neutralizar isso em 2050, 2040. Quer dizer, eles estão muito na linha de tentar diminuir as emissões, que é uma coisa que nós também aqui em Extremas estamos trabalhando para isso. É importantíssima a redução das emissões, né? Então, Extrema, por exemplo, está trocando, já está na fase final de troca toda a iluminação pública do município por lâmpadas de LED, então isso já é um passo importante para a redução das emissões. O sistema de veículos nosso, hoje nós estamos trocando toda a frota nossa, que é gasolina, para etanol, que também é uma outra forma de você diminuir as emissões. Já estamos pensando em transporte escolar com ônibus elétricos. Quer dizer, então, há os prédios públicos com células fotovoltaicas para a produção de energia elétrica. Então, há todo um arranjo pensando na redução das emissões. Mas, Paulinho, para a gente finalizar, então, para os municípios que queiram copiar aí esse exemplo de Extrema, o ideal é primeiro você ter uma legislação, começar lá com um PSA, né, para criar essas áreas, para fazer esse inventário dessas áreas que vão receber essas melhorias de recomposição florestal, e aí partir para uma legislação um pouco mais avançada, que tange aí a questão das mudanças climáticas e poder entrar também com esse mercado de carbono para financiar o PSA. Eu acho que, resumindo aqui o nosso bate-papo, é mais ou menos isso, né? Você começa com investimento público, depois você dá um passo adiante através de uma legislação voltada para mudanças climáticas, para você poder ter um financiamento privado e assim manter o projeto até mais forte do que antes. Eu acho que o mais importante é você criar um plano municipal pensando em todas essas questões. Eu acho que não precisa você começar com uma coisa e depois você ir para outra. Você pode começar o pacote completo, né? E você ir aplicando esses instrumentos a partir do momento que você vai tendo oportunidades, né? Então, o mais importante é você ter uma visão geral da situação, das oportunidades, né, entender todas as oportunidades que você tem. Por exemplo, a própria cobrança pelo uso da água, através do comitê, que é um instrumento já há muito tempo. Um instrumento muito bom que nós iniciamos aqui em Extrema também no ano de 2019, que é o Fundo Municipal de Saneamento, né? Então, hoje nós estamos aplicando 4% do faturamento da concessionária de água aqui do município. Então, nós aplicamos 4% desse faturamento, a Copasa, né, que é a concessionária aqui em Minas Gerais, ela repassa para o município de Extrema 4% do que ela fatura aqui no município por mês. Então, é um recurso interessante que outros, né, municípios também podem estar utilizando para aplicar em programas, no nosso caso aqui, de proteção ao manancial, né? Quer dizer, então, nós investimos todo o recurso para proteger o manancial, que é a fonte, né, que é a matéria-prima da própria concessionária. Então, acho que são mecanismos que você pode utilizar, né, o recurso da cobrança pelo uso da água, a questão climática, a questão do licenciamento, que você às vezes tem outros modelos de compensação, né? Então, eu vou ter que fazer algum tipo de ação que são os instrumentos já bastante consolidados no licenciamento ambiental. Então, hoje, nós temos vários instrumentos que a gente pode lançar a mão para financiar programas municipais que tenha esse objetivo de produzir serviços ambientais, ligado à água, à biodiversidade, às mudanças climáticas, né? Então, é todo esse contexto que nós entendemos que é um bom modelo de gestão ambiental para os municípios. Legal. Parabéns a todos vocês aí. Muito obrigado por esse momento aqui com a gente, poder compartilhar um pouco o que vocês têm feito aí na questão ambiental. Abraço aí para todo mundo aí do consórcio PCJ, um grande parceiro nosso. Quando nós iniciamos esse processo, o consórcio sempre foi um grande parceiro nosso para isso. Um abraço a todos. Ok, Paulinho, obrigado e até a próxima. Até a próxima. Falou, Murilo. Tchau, tchau, Paulinho. Tchau.